Boa noite. Por enquanto não entrou ninguém aqui na live, mas como eu vou deixar essa live gravada, né? Eu posso ir me adiantando. Bom, Deus tocou no meu coração, né? A começar a dar estudo bíblico por live. Por quê? Eu costumo dar estudo bíblico pessoalmente, né? Face a face. Mas em época de pandemia, tá complicada as coisas, tá complicada a situação, né? Até para receber visita, as pessoas estão um pouco temerosas. Então, pela internet, a gente fica unido, fica perto, dá para entender. Não é tão bom quanto, né? Olho no olho. Mas eu tenho certeza que vai alcançar muita gente esses estudos, para honra e glória de Deus. E aprender sobre Deus, aprender sobre a Bíblia, sempre é ótimo em qualquer situação, né? A gente vai falar sobre vários assuntos, né? Sobre temas muito importantes que muitas pessoas não conhecem, né? Nós vamos hoje começar pelo estudo da própria Bíblia, conhecer um pouquinho a Bíblia. Vamos estudar sobre a origem do mal, sobre o plano de salvação, o que envolve todo o plano de salvação, sobre a fé, arrependimento, sinais da volta de Jesus, como vai ser a volta de Jesus, e assim por diante, a nova terra, salvação pela graça, tudo que envolve o que há de mais importante, né? Então, nós vamos começar esse estudo fazendo uma breve oração. Em primeiro lugar, a primeira lição de hoje é que toda vez que a gente pegar a Bíblia, eu tô usando essa Bíblia aqui, né? As Bíblias, elas são praticamente todas iguais. Elas foram traduzidas, né, pro nosso português, do original hebraico e aramaico do Antigo Testamento e do Novo Testamento grego, né? Então, algumas Bíblias, elas têm só a linguagem diferente, mas que querem dizer a mesma coisa, né? Tem Bíblias com a linguagem de, por exemplo, que a gente usa hoje, tem Bíblias com linguagens mais antigas, então só muda a linguagem, mas as Bíblias são todas iguais, né? Então, pode pegar qualquer Bíblia que você tiver em casa, que tenha o Antigo e o Novo Testamento, para iniciar o curso de hoje. Então, vamos, antes de tudo, sempre quando a gente for pegar a palavra de Deus, a gente deve fazer uma oração, para que o Espírito Santo habite nesse estudo, né? Porque o Espírito Santo é quem fala com a gente enquanto a gente está estudando. Ele quem vai mostrando as verdades para nós enquanto a gente está estudando a palavra de Deus. Então eu convido vocês para fecharem os olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome hoje e sempre. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que esse estudo alcance muitas pessoas, que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito para que a gente possa entender mais da tua palavra, conforme a tua santa vontade. Que isso seja de benefício para a nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção. Amém. Então, o primeiro assunto de hoje, como eu já havia dito, a gente vai estudar sobre... aí aparece ao contrário, né? A Bíblia Sagrada. Bom, a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, a Bíblia, ela trata-se de uma pequena biblioteca, né? Dentro da Bíblia tem vários livrinhos, né? Ou livrões, que nem Salmos, né? Salmos é bem grande. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. A Bíblia contém 66 livros. Dentro da Bíblia contém 66 livros. Ela foi escrita por cerca de 40 autores. Das mais variadas culturas, né? Origens e ocupações. Então, a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só. A Bíblia não é um único livro, elas são vários livros dentro de um. E ela foi escrita durante um período de 1.600 anos. Essa parte que eu acho mais incrível, porque a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores em épocas muito, às vezes até muito distantes uma da outra,
né? Porque ela foi escrita num período de 1.600 anos. Então, um autor lá do primeiro livro, do segundo, então, assim, uma época bem distante uma da outra, mas que fala o mesmo tema, aborda o mesmo assunto, tem as mesmas ideias. Isso completa a Bíblia e nos faz acreditar que é o mesmo Espírito que inspirou todos esses homens a escreverem a Bíblia. Porque, imaginem, num período de 1.600 anos, 40 autores, né, desconhecidos escrevem a Bíblia e todos falando dos mesmos, quase, né, os mesmos assuntos, mas com o mesmo propósito. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. A gente sabe de Lutero, né, que foi perseguido porque na época de Lutero não podia se ler a palavra, não podia se ler e estudar a Bíblia, né? A Bíblia era mantida em um poder que não deixava as pessoas, os cristãos, lerem a palavra, né? Então, várias pessoas em defesa da Bíblia já foram mártires, né? Por abraçarem as verdades. Mas também já aconteceu de blasfemos já se tornaram reverentes. Ébrios se tornarem sóbrios, criminosos se tornarem confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. A Bíblia, ela é incrivelmente incrível porque ela muda a vida das pessoas. Ela é como uma carta de Deus que aqui ele explica como o ser humano deveria ser originalmente. Como é o caráter do ser humano. E ao mesmo tempo ele conta a história do nosso mundo, ele conta a história dos seres humanos, a história de Deus. E ele conta o meio, o início da nossa história, o meio e como vai ser o fim também da nossa história. O fim, que na verdade é um começo também. Mas mais pra frente a gente vai estudar sobre isso. E a Bíblia muda a vida das pessoas. Se a gente levar pra uma prisão, vamos supor, né? Um livro de um autor muito importante, até muito inteligente, esse livro provavelmente ele não vai mudar a vida de ninguém, né? Ele pode até surgir novas ideias, mas não vai mudar a vida de ninguém. E quando alguém começa a estudar a Bíblia, essa pessoa geralmente, se ela se deixasse tocada pelo Espírito Santo, ela começa a mudar. O caráter dela começa a mudar. A visão e a perspectiva dela perante as outras pessoas e o mundo começa a mudar. De ruim para melhor, melhorando e melhorando. Então, assim, que valor tem a palavra de Deus, né, para o homem atual? Que valor a Bíblia tem pra gente? Essas perguntas serão respondidas no estudo de hoje. Então, a primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? Para Jesus, o que era a Bíblia? Primeiro, a gente tem que aprender a mexer na Bíblia, né? A Bíblia, ela tem um meio que geralmente quando a gente abre ela assim, ó, no meio, geralmente a gente abre em Salmos ou Isaías. Aqui abriu Isaías. Mas geralmente é em Salmos, né? O Salmos fica bem no meio da Bíblia. A Bíblia é feita do Antigo Testamento, que foi escrita antes de Jesus vir à Terra, né? Gênesis a Mateus é o Antigo Testamento. Desculpa, Gênesis a Malaquias é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento são os livros escritos antes de Jesus vir à Terra a primeira vez. O Novo Testamento conta as histórias de Jesus a partir de Mateus, que a partir de Mateus, daí vai indo pro finalzinho da Bíblia, ó, do meio pro final. Conta a partir de Mateus o Novo Testamento, que foi escrito depois que Jesus veio à Terra. Então, originalmente, o Antigo Testamento, antes de Jesus vir para a Terra, foi escrito em hebraico ou aramaico. Ainda tem algumas divergências sobre isso. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando a gente estuda a Bíblia, é bom também a gente saber algumas palavrinhas, o que significa em hebraico, em grego, porque pra gente entender bem a tradução, exatamente como quer dizer. Então vamos lá, primeira pergunta, como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17. João, como a gente vai achar João? Eu geralmente procuro assim, ó, eu pego aqui,
e faço assim, ó, até achar o nomezinho. João tem o primeiro João, o segundo João e o terceiro João, que a gente chama de Joãozinho, né? Mas aqui tá falando do João, o João grandão, o João sozinho. Então ele é... Aí eu pego e faço assim, ó, e procuro aqui. Mas também tem aplicativos que tem a Bíblia no telefone, que você também pode baixar, né? E fica bem fácil também. Tem vários aplicativos de Bíblia, que fica bem fácil de achar. João 17. Então a gente vai achar o número grandão 17. Ó. Tá vendo esses números? Deixa eu ver aqui pra mostrar. Cadê? Aqui, ó. Ó, tá vendo os números grandes? A gente vai achar o 17. Achou o livro de João. Aqui, ó, não é primeiro, nem segundo, nem terceiro João. É só João sozinho. Aí a gente vai achar o número 17. O 17 grandão. Vou achar o número 17. Aqui, achei o número 17. Aqui, ó. 17. Então, de novo para a pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17. Aqui. Aqui João estava escrevendo o que Jesus falou, né? Então, as próprias palavras de Jesus, Jesus disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus, ele reconhecia a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade. Segunda pergunta. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Agora a gente vai em Atos. Eu fecho a Bíblia assim e procuro assim, ó, e ali vai mostrando os nomezinhos. Aí a gente vai achar Atos, que tá no Novo Testamento. Ó, achei, ó. Novo Testamento. Atos 8. Então, qual a situação, né, de muitos estudantes da Bíblia? Atos 8, do 26 ao 31. Cadê o número 26? Aqui. Então, a gente pega o 8, o número grandão, né, o número 8, e vamos ler o 26, o pequenininho. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então o anjo chegou a Filipe, né? E disse: Filipe, vai até lá no... Ele deu lugar lá para Filipe. E Filipe imediatamente se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco... Então, é uma pessoa que... Olha, vocês me desculpem se eu estiver errado. Mas etíope, eunuco é as pessoas que moram ali no Egito, né? Por ali. Alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então, ele era um etíope, ele não era judeu, e essa pessoa foi adorar em Jerusalém. Então, mesmo ele sendo de outro lugar, não era judeu, ele adorava a Deus. Ele era também um superintendente, era alguém muito importante lá no palácio dele, né? E ele foi adorar em Jerusalém. E ele estava de volta, assentado no carro dele, que no caso é uma carroceria, né? Vinha lendo o profeta Isaías. Então, esse etíope estava lendo o livro de Isaías, que é do Antigo Testamento. Então, disse o Espírito, né? O Espírito Santo, a Filipe: te aproxima desse carro e acompanha-o. Então, correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Então, Filipe foi lá correndo e perguntou para ele, se aproximou do carro e perguntou para ele: compreendes o que vens lendo? O etíope respondeu, né? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, aquele etíope, ele estava lendo a palavra de Deus, mas infelizmente ele não estava entendendo o que queria dizer, né? E essa é a situação de qualquer novo estudante da Bíblia. Em primeiro lugar, a gente precisa do Espírito Santo e precisa de alguém para ensinar a compreender a palavra de Deus. E essa pessoa tem que falar a verdade,
né? Porque tem muita gente que ensina de formas erradas, que ensina do jeito que a pessoa quer e não do jeito que Deus quer. Então, a gente tem que ter muita luz do Espírito Santo para discernir também isso. Então, aqui a segunda pergunta diz: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Então, aqui a Bíblia é bem clara quando diz: as pessoas estudam e não entendem o que estão lendo, né? Elas precisam de que alguém ensine elas. Agora, a terceira pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então tem uma maneira correta. Então não é apenas eu pegar, abrir involuntariamente um lugar aqui, ler e pronto, tá tudo ok. Não. A Bíblia se deve ser não apenas lida, mas estudada, compreendida, do Gênesis ao Apocalipse. Então vamos lá. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías. Isaías está no Antigo Testamento. Então é do meio para o começo, né? Do meio para o início da Bíblia. Isaías. Qual o número grandão? Vamos ver. Isaías 28:10. Tá aqui meu estudo, ó. 28:10. Então a gente vai achar o número grandão 28. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, só um pouquinho que eu quero ver uma coisa aqui. Tá. 28:10. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? 28 agora aqui o número 10. O 10 pequenininho. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, a Bíblia, a gente não pode pegar um assunto e estudar apenas um capítulo que fala deste assunto. A Bíblia, ela é um total de Antigo e Novo Testamento, mas que juntos eles sempre falam do mesmo assunto. Então, se a gente pegar se a gente for falar sobre a criação, a gente pega partes de Gênesis, a gente pega partes de Êxodo, a gente pega partes do Apocalipse, a gente pega partes de Isaías, partes de Jó, e ali a gente estuda sobre o mesmo assunto, que é a criação. Então, a Bíblia, a própria Bíblia diz que é regra sobre regra, preceito e mais preceito, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Então, quem estuda as Escrituras tem um grande benefício. Na verdade, existem vários benefícios para quem estuda as Escrituras, né? Eu, por exemplo, eu me entendo melhor quando eu leio a Bíblia. É como se tivesse um caminho para eu seguir. A palavra de Deus para mim, e a própria palavra diz, né, que ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então parece que quando eu tô perdida, quando eu tô desalinhada dos meus pensamentos e eu paro para ler a Bíblia, eu sinto Jesus falando para mim, né, o Espírito Santo falando para mim. É assim que deve ser, é por esse caminho, andai por ele, sabe? Com exemplos de histórias de profetas, com exemplo de histórias de pessoas que sofreram o luto, com exemplo de pessoas que... Sabe? Porque aqui na Bíblia é histórias de gente como a gente. Não tá escrito o nome de santos e santos aqui, não. É todas as pessoas que estão escritas aqui na Bíblia, tirando Jesus, claro, né? Tirando a Trindade, são pessoas que caíram em pecado, pessoas que se arrependeram, pessoas que choraram, pessoas que mataram, pessoas que erraram. Então, eu automaticamente me identifico com a palavra. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Vamos lá. João, agora a gente vai para João. João também o João é no Novo Testamento, então é do meio para o final. João, não é primeiro João, nem segundo, nem terceiro, é só o João grandão, tá? Então, vem Mateus, Lucas, João. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Então, a gente vai pegar o 5 grandão, número 5 grandão, né? E vai pro versículo 39 pequenininho. E a gente vai saber agora qual é o benefício de quem estuda as Escrituras. Examinais as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês têm noção da importância e do bem que traz estudar a palavra de Deus? A vida eterna. E aqui tá falando no literal, ter uma vida eterna literalmente, quando Jesus voltar. E são elas mesmas que testificam de mim. Aqui o próprio Jesus está falando, examine as escrituras, leiam a palavra, estudem a palavra, porque nela tem vida eterna e ela mesmo fala de mim. Jesus estava falando isso. Agora a gente vai pro para a quinta pergunta. Qual outro benefício prático, além de examinar... Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então, assim, a gente já viu que o maior de todos, né, é que a gente conhece o próprio Jesus e que a gente tem a vida eterna estudando a Bíblia. Nossa, todo mundo quer a vida eterna, né? E qual outro benefício? A gente vai continuar no livro de João. Vocês estão notando que até aqui nesse estudo mostra a pergunta anterior que fala sobre estudar um pouco aqui, um pouco ali. A gente está falando sobre a Bíblia. E a gente está lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. Notam só. Então lá, João 16. Então a gente vai abrir no livro de João. Já tá no livro de João, né? O João grandão, não é o João 1, nem o 2, nem o 3. É o João sozinho, tá? O João. E vamos abrir no número 17. Desculpa, 16. 16, o número grandão aí, 16, tá? Já achei aqui. E vamos ler o versículo 13. Número 16 e o versículo 13, pequenininho. Então, a gente vai ver qual é o outro benefício, né? De examinar a Bíblia, de estudar a palavra. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele guia a gente em toda a verdade. Não tem como uma pessoa sincera que ora antes de estudar a palavra, que pede a Deus para entender a palavra. Não tem uma pessoa que não seja atendida, porque o Espírito Santo, ele se posta no mesmo instante que a pessoa pede no lado dessa pessoa, e ali ele mostra as verdades contidas na palavra de Deus. Agora, João 8, a gente volta um pouquinho, porque a gente vai abrir no número 8, grandão. Então, a gente estava no 16, agora a gente vai pro 8. Então, a gente volta um pouquinho, tá? João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberta de várias coisas assim, né? Aprendendo e estudando a palavra de Deus. E a maior felicidade do mundo pra mim, assim, é conhecer desde pequenininha, assim, as escrituras, sabe? Desde pequenininha, porque eu já me livrei de muita coisa, embora eu tenha passado por muita coisa ruim, porque um cristão não é um cristão, a vida do cristão não é um mar de rosas, né? A gente não prega, o cristão de verdade não prega prosperidade, a teoria da prosperidade, bem pelo contrário, né? Os discípulos, o próprio Cristo sofreu muito aqui na terra, porque aqui não é a nossa casa é no céu, o nosso objetivo é o céu. Aqui a gente faz de tudo para ser feliz, né? Nos caminhos de Deus. Mas a gente tem uma família, a gente obedece a Deus também para ser feliz, porque Deus só quer que a gente obedeça porque Ele quer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Mas a nossa vida real não é aqui, a gente sabe que não é aqui. E o benefício que a Bíblia traz da vida eterna e a verdade, porque tem muitos caminhos. Existe um caminho aqui, existe um caminho ali, principalmente a gente que está sempre na internet, a gente vê muitos caminhos e a gente fica confuso, mas qual é o caminho? Né? O que é certo? O que é errado? O que vai me trazer felicidade? Aqui tá a resposta. Número 6. Então, né, o Espírito Santo, no caso, guia em toda a verdade e a verdade nos liberta. Número 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Bom, muitas pessoas falam assim, foram homens que escreveram a Bíblia, eu não vou acreditar em nada, Correto, foram homens que escreveram a Bíblia, homens pecadores,
homens como nós, só que com a diferença de que eles seguiam a Deus na sua maior sinceridade. E é isso que importa para Deus. Obedecer a Deus e seguir a Deus na maior sinceridade. E esses homens, por serem assim, eles foram inspirados por Deus a escreverem essas palavras. Então, nada do que contém aqui é conselho próprio humano, e sim tudo que está aqui veio diretamente de Deus. E a própria Bíblia diz isso. Segundo Pedro... Gente, a maior prova, agora me veio aqui na cabeça. Veio não, né? O Espírito Santo fala. A maior prova de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vocês têm ideia? 1.600 anos, durante um período de 1.600 anos a Bíblia foi escrita. A Bíblia já foi perseguida por poderes que não queriam que ela fosse lida. A Bíblia transforma vidas. A Bíblia muda caráter. A Bíblia conta o que aconteceu e o que vai acontecer. A Bíblia... E esse livro continua aqui, no mundo. Ele está aqui intacto. É só pela mão poderosa de Deus que esse livro ainda está aqui entre a gente. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Segundo Pedro. Então, segundo Pedro, é depois de João, para frente. Vai ter o número 2 e vai estar escrito Pedro. É lá no finalzinho, perto de Apocalipse, tá? Ó, primeiro Pedro, que é o 1 escrito Pedro, e agora o segundo Pedro. Segundo Pedro. Pronto. Era um alarmezinho. Segundo Pedro, capítulo 1, já tá aqui, né? Segundo Pedro, capítulo 1, que é o grande, versículo 21. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, que quer dizer homens separados, não quer dizer que eles não pecavam, que eles eram perfeitos, não. Santo quer dizer separados para Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, a própria Bíblia fala que nada do que tem nela foi o próprio homem que escreveu por vontade própria, e sim o próprio Espírito Santo que moveu eles a escreverem o que está aqui. E a Bíblia, a gente se interpreta ela de uma a forma correta de interpretar a Bíblia é de uma forma historicista. E se tu pegar a Bíblia e estudar ela como forma historicista, é perfeito. Pega os livros de história, os livros ali, e vai comparando uma coisa com a outra, tudo que já aconteceu e o que está acontecendo, tudo previsto aqui. Número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Então, assim, quanto do que eu leio na Bíblia é inspirado por Deus? Será que alguma parte não é inspirado por Deus? Então, a gente vai ler em 2 Timóteo. 2 Timóteo é... Deixa eu ver aqui se é um pouco... 2 Timóteo é antes de Pedro, tá? Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, Coríntios. Peraí que eu chego lá. Eu já passei. 2 Timóteo é difícil achar mesmo. Peraí, eu vou fechar toda a Bíblia e vou fazer aquele truquezinho que eu falei pra vocês. 2 Timóteo. É bom que vocês também aí tem tempo pra procurar, tá? Aí que eu já acho aqui. Judas, João, Pedro, Tiago. Timóteo tá se escondendo de mim. Tiago, Hebreus, Tessalonicenses, Tito. Aqui, achei. 2 Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, né? Que foi Paulo que escreveu a Timóteo, mas tá escrito 2 Timóteo. 3,16. Número 3 grandão e o número 16 pequenininho. Piquititico aqui, ó. Número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus?
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Notem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Lembra que eu falei que quando eu tô meio perdida, meio assim, eu lembro dos textos que eu já li, ou eu leio e releio, a gente arruma um caminho. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui a perfeição que fala, perfeição, quando Deus fala de perfeição, para nós não é perfeição aquela que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar. A perfeição que diz aqui é a perfeição de saber que a gente depende única e exclusivamente de Deus e que a gente tem total liberdade para pedir perdão a todo e qualquer momento e Ele vai nos perdoar. Então, a resposta da pergunta 7, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, é só o Antigo Testamento, só o Novo, só o Meio, só... Não, aqui diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora, pergunta 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Então, tem uma parte da Bíblia, claro, que a Bíblia foi escrita por autores humanos, mas tem uma parte da Bíblia que não foi o próprio homem que escreveu. Vamos ver qual é essa parte? Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vai lá pro início da Bíblia. Aí tem Gênesis e depois vem Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 31. Então, a gente vai achar o número 31 grandão. Tá? O 31 grandão. E o versículo 18. Então, a gente achou o número 31 grandão, agora a gente vai achar o número pequenininho 18. E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, toda a escritura, ela foi inspirada por visões, os homens ouviram o Espírito Santo, foram tocados a escrever, contaram, né? Os apóstolos, os discípulos contaram que eles viveram com Jesus, mas a parte dos 10 mandamentos foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele nas tábuas de pedra. Então, lá em Êxodo 20, né, que tá os 10 mandamentos, ali foi o próprio Deus que escreveu. Não que ele escreveu nessa Bíblia, né? Mas o que eu quero dizer é que aquela parte foi o próprio Deus que escreveu com o próprio dedo dele, da mente dele, ele escreveu aquela parte ali, tá? E isso é incrível, né? Agora o número 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Então, por acaso, eu posso pegar um versículo da Bíblia e tirar alguma coisa? Ou colocar alguma coisa? Ou mudar alguma coisa? Será que eu posso, desses 66 livros, acrescentar alguns livros assim? Vamos ver o que a própria palavra diz? Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, tá mais no meio da Bíblia ali, tá? Antes de Mateus. Vamos achar aqui Malaquias, já achei. Conforme vai passando os estudos, vocês vão ficar craque em procurar, tá? Malaquias 3. Então, a gente vai abrir em Malaquias, vai abrir o capítulo 3, que é o 3, o número grandão ali, né? Pra quem ainda não sabe procurar na Bíblia. É o número 3, o grandão. E o número 6, pequenininho. Então, Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então, a pergunta é, se o ser humano ele tá autorizado a alterar a Bíblia, né? Tanto acrescentar quanto retirar coisas da Bíblia. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora vamos para outro texto falando sobre esse assunto. Se pode ou não alterar a Bíblia. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse, vai lá pro finalzinho da Bíblia.
e abre no capítulo 22, que é o grandão, né? O número grandão. Acho o grandão aí escrito o número 22. 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. Eu gostaria muito que quem assistir essa live procurasse os textos com a sua Bíblia na mão e lesse cada versículo, cada capítulo que a gente está estudando aqui, para vocês verem com os seus próprios olhos o que a Bíblia está dizendo, tá certo? Não acreditem no que eu falo, não acreditem no que o pastor, no que o padre, no que o bispo fala. Acreditem no que está escrito aqui, tá certo? Vamos lá então. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, em hipótese alguma, devemos acrescentar ou diminuir ou até mesmo alterar, né, o que está escrito na Bíblia. Não temos essa autoridade. Deus não nos dá essa autoridade. Número 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, a Bíblia, ela é uma carta escrita por Deus, deixada a nós, como como vou dizer para vocês, quando a gente compra alguma coisa que vem junto um manual, tá? Geralmente, o ser humano, ele pega um manual, um eletrônico novo e ele sai fuçando em tudo, mexendo e o manual de lado, né? E fuçando, e mexe aqui, dá errado, não funciona, até quando ele tá cansado, exausto e não aguenta mais não conseguir lidar com aquele eletrodoméstico, aquele eletrônico, ele lembra que tem um manual. Então ele vai lá e pega o manual. E ali ele encontra as respostas que ele estava procurando sozinho. A Bíblia é isso para nós. É um manual de vida. Então, esse manual, ele traz benefícios, né? Ele nos ensina, né? A Bíblia ensina a gente a como lidar com a vida. O que esperar? Qual a esperança que a gente tem? Por que a gente está aqui? Por que a gente vive aqui? Da onde a gente surgiu? Para onde a gente vai? Tá tudo escrito aqui. Como são chamados praticantes dos ensinos bíblicos? Então, as pessoas que praticam o que aprendem na Bíblia, são chamados de algo. Vamos ver do que? João. Volta lá pro João. O João grandão, tá? Não é o primeiro, é o João depois de Lucas. O João depois de Lucas. Não é o João 1, nem 2, nem 3. João 13. Aí a gente vai achar o número 13 grandão, que eu já achei aqui, abrindo o número 13. 13 grandão e o número 17 pequenininho. Do que as pessoas que estudam a Bíblia são chamadas, né? Os que praticam. Ora, se sabeis estas coisas, então as coisas que a gente está aprendendo na Bíblia, né? Bem-aventurados sois se a praticardes. O que quer dizer bem-aventurados? Quer dizer mais que felizes. E é verdade. A pessoa que conhece a palavra de Deus, que consegue, que estuda a palavra de Deus diariamente, ela tem uma felicidade de saber que pode cair o mundo, eu tô em paz. Pode acontecer isso, eu sei que Jesus está comigo. Eu sei para onde eu tô indo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu tô indo. É uma firmeza no seu caminhar, sabe? A pessoa não tá ligada com as coisas materiais, não tá ligado com a correria do mundo. Ela tá ligada no que tá para vir, ela tá ligada no como ela deve agir, no que ela é, em se conectar com o Pai. Então a gente se torna
mais do que felizes, embora nós tenhamos, os cristãos, repito, tem muito mais adversidade do que os não cristãos. Porque a vida do cristão não é aqui mesmo, né? É na porvir. Mas a paz que Deus dá pra gente, ninguém tem. Tiago 1:22. Vamos ver aqui o que Tiago diz que somos. Será que também ele diz que é bem-aventurados ou outro adjetivo? Tiago é depois de João. Lá pro finalzinho da Bíblia, tá? Deixa eu achar aqui. Tiago. Aqui Tiago é piquititito e ele também foge. Tiago. Aqui achei Tiago, tá? Tiago, capítulo 1, que é o grandão, né? Capítulo 1. E o versículo 22. Então, vamos achar o 22 pequenininho. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, aqui o próprio Deus, né, diz pra gente se tornar praticante daquilo que a gente estuda, né, da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí aqui continua uma explicação, até se vocês quiserem continuar lendo depois, mas por enquanto é só esse versículo. Tornai-vos, vós, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se a gente ouvir alguém falar da palavra, a nossa fé aumenta, né? Porque a própria Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Estudar a palavra, ler a palavra sem praticar não tem proveito algum, né? Não muda nada na nossa vida. Mas eu tenho certeza que aquele que quer realmente estudar a palavra de Deus, aquele que quer realmente descobrir os segredos contidos na palavra de Deus, ele tem uma mudança natural no seu ser. Então, vou fazer uma recapitulação aqui rapidinho para terminar, né? O estudo de hoje, semana que vem vai ter mais. Toda terça-feira, em nome de Jesus, se Deus quiser, eu quero estar aqui, né? Eu vou deixar as lives salvas, mas eu gostaria, claro, que conforme for passando o tempo, o pessoal vai se acostumando aí que toda terça tem estudo bíblico, que vai aparecer mais pessoas aqui. E toda terça-feira a gente vai abordar um tema diferente. O tema da semana que vem é a origem do mal. Aonde que o mal se originou? Foi no céu? Foi na terra? Foi no ser humano? Da onde veio o mal, né? A gente vai estudar sobre a origem do mal. E eu espero de verdade que tu estejas aqui terça-feira que vem, às 8 horas, com a Bíblia na mão, papel e caneta se quiser fazer uma anotação. Depois pode perguntar aí nos comentários que eu vou responder. Cada pergunta pode comentar que eu vou vendo durante a semana e vou respondendo, tá? Então vamos para a recapitulação desse estudo, que foi uma bênção, graças a Deus. Eu tava um pouquinho nervosa, porque dar estudo bíblico pessoalmente é diferente do que em live, né? Mas vamos lá. Recapitulação. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da vida, né? A gente leu lá na primeira pergunta. Muitos estudam e não entendem, né? Não entendem a Bíblia. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Nunca devemos pegar um texto para falar de um assunto. A gente sempre tem que estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. Então aqui está um compromisso de fé. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Então, quem decidir isso para sua vida, quem concorda com isso, pode dar like aí na live. Ora para Deus, pede ajuda, né, para que não sejamos enganados por ninguém, que a própria Bíblia nos revele as verdades. E repito, não acreditem no que eu digo, mas acreditem no que as Escrituras dizem.
e vamos continuar semana que vem. Deixei um link, tá, na descrição dessa live, com um estudo mais detalhado, com um pastor muito abençoado, o pastor Alejandro Bulhon. E ele fala também sobre esse mesmo tema. E toda semana eu também vou deixar o link para vocês dos estudos. Então, a gente inicia como oração e vamos terminar como uma oração também. E que Deus abençoe vocês, abençoe a mim e a todos bem-aventurados que estudam a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado, Pai, seja o teu nome, porque mais um dia a gente pôde estudar a tua palavra e somos muito abençoados porque o Senhor deixou na terra esse manual abençoado que é a tua palavra, que nos é útil em todos os momentos de nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que assistir essa live, a cada um que pegar a sua Bíblia e estudar. E que semana que vem eles retornem a estudar também e que novos alunos surgem. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal, e até a próxima.